Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente, dia 21, feriadão, Tiradentes aqui, a gente firme e forte para trazer informação para você. Você sabe que aqui a informação é diferente, né? É comentada, é analisada por quem sabe, isso mesmo. Haroldo Arruda Júnior e Lúcio Sorge. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Um dia importante, que passa em branco, né? Para muita gente, dia de Tiradentes, José da Silva Xavier, Joaquim José da Silva Xavier. Importantíssimo, mártir da Inconfidência Mineira, que entrou, sobretudo, Nayara, né? Contra a coroa portuguesa por conta da cobrança de impostos, do famoso derrama. Estamos precisando de... Né? A gente cobrado diariamente esses impostos gigantescos aí, lá naquela época já, por influência do iluminismo francês e os grandes pensadores e filósofos da época. Ele aqui foi o único condenado à pena de morte da Inconfidência Mineira. Um mártir, sem dúvida alguma, mas poucas pessoas lembram disso, infelizmente. Lúcio Sorge, a pessoa mais elegante desse estado, bom dia. Que é isso, hein, Lúcio? Logo cedo. Mesmo no feriado, viu, elegante. Vai sair caro. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, chega junto, participe com a gente do A Notícia de Frente nesta quarta-feira. Haroldo lembrou muito bem, parece que a gente vive, né? Como antigamente, nada mudou. Nada mudou, os impostos só mudaram os personagens. Só mudaram os personagens. E a gente está precisando aí de gente firme, a gente fala em que aumento brigue de pelo tudo, povo, né? Que brigue pelo povo. O povo, ultimamente, Nós nunca mais será tivemos... que tem se sentido representado? Pelas câmaras, pelas assembleias, pelo Senado... Pelo Congresso. Sim, eu levanto esse questionamento porque passa em branco, né? Todo ano a gente tem um feriado importante, o Dia de Tiradentes, mas boa parte da população não lembra exatamente quem foi e por que ele agiu daquela forma, né? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Alguém que realmente lutou, principalmente pelo povo, pela população, por conta da cobrança de impostos da coroa portuguesa. Hoje nós pagamos tanta coisa, aumento toda hora de um monte de coisa, cadê o nosso mártir para poder sair? E gritava mesmo, e foi morto, pena de morte, né? Forcado. Pois é, vamos seguir então com a notícia de frente. Deixa eu começar aqui o programa ao vivo, agora conversando com o repórter Oliveira Júnior. O Oliveira vai trazer informações para a gente falava agora, ele vai trazer da Câmara Municipal de Cuiabá, a Casa de Leis que pretende retomar os trabalhos presenciais. Olha só, Oliveira, já temos Oliveira aí, Oliveira? Então quer dizer que os nobres parlamentares vão voltar à ativa. Aí alguns trabalham, né? Outros estão literalmente de lockdown. Bom dia. Olha, essa verdadeira reabertura meia boca, viu, Nayara, Lúcio, professor Haroldo, bom dia a vocês. Você que acompanha o programa A Notícia de Frente. A Câmara voltou a trabalhar mais ou menos no dia de ontem, né? Porque depois de permanecer fechada por vários dias devido ao avanço da Covid-19 aqui na capital, desde ontem foi determinada a volta ao trabalho de 50% dos servidores dos gabinetes. Apenas metade poderá voltar a trabalhar. Os servidores que são do grupo de risco permanecem em regime de teletrabalho, ou seja, pela internet, trabalhando em casa. E seguem aquelas medidas, uso de máscara, distanciamento social entre os servidores, de no mínimo 1,5 metro, higienização das mãos com álcool gel ou água e sabão, continuando sendo obrigatórias essas medidas. As sessões virtuais extraordinárias, as reuniões das comissões permanentes e de inquérito continuam sendo realizadas no sistema remoto, ou seja, os vereadores não vão se reunir no plenário de deliberações, como ocorria normalmente antes da pandemia. Visando preservar a saúde dos munícipes, servidores e parlamentares, não será permitida a entrada do público externo, ou seja, não mudou absolutamente nada. O horário de funcionamento da Casa de Leis também foi alterado. O protocolo físico estará fechado, sendo utilizado o protocolo online no seguinte e-mail: protocolo@câmaracuiabá.mt.gov.br.
Então a população que tem alguma demanda tem que mandar por e-mail aqui para a Câmara, protocolar documentos via internet, porque o acesso ainda está proibido. As sessões continuam remotas e os gabinetes, por exemplo, se tem 30 funcionários, só 15 poderão trabalhar num sistema de rodízio, o restante em casa. A forma híbrida, como está acontecendo nas escolas para evitar a contaminação, né? Você vê que na Assembleia, Lúcio, muitos casos, né? Teve inclusive morte de deputado esse ano, muitos servidores da Assembleia foram contaminados e lá também, na Casa Legislativa do Estado, também teve que ser adotado um esquema de lockdown, de fechamento, abre, fecha, sessões remotas e a Câmara Municipal seguindo o mesmo sistema, apesar das alterações nos decretos do Estado e do município. Voltamos com vocês. Obrigada, Via Oliveira, pelas suas informações. E por falar em Câmara Municipal de Cuiabá, Nayara, professor Haroldo, nós precisamos de mais mulheres em cargos estratégicos, né? Precisamos de mais mulheres em cargos estratégicos, né? Vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, né? Sim. Porque é o seguinte, os marmanjos aí, eles têm decepcionado muito, né? E eu digo isso aqui pelo seguinte, eu fico feliz, né? Quando eu vejo declarações como a suplente do vereador Diego Guimarães. Que agora está em né? exercício. Que está em exercício do cargo, né? A vereadora Maísa Leão, ao comentar o episódio, né? Envolvendo lá o vereador Renivaldo Nascimento e o vereador Diego Guimarães. Eu fico satisfeito pelo seguinte, porque ele falou, gente, desse jeito nunca vai acabar a Casa dos Horrores, né? Foi a declaração aí da vereadora Maísa Leão. Ela coloca assim, olha, chegamos num ponto em que se perdeu o respeito. O comportamento do Renivaldo me assustou, me chocou, enxergo como quebra de decoro. E aí ela continuou, é inacreditável que um colega de parlamento claramente tenha coragem de ameaçar alguém, mesmo diante dos outros vereadores. Então, que dirá o que ele vai fazer fora das luzes, sem testemunhas, né? Então, esse daqui é o episódio aqui do Renivaldo Nascimento e do Diego Guimarães. Mas né? importante... Aí ela só complementa, professor. Eu repudio completamente esse comportamento e acredito que a pecha da Casa dos Horrores não vai acabar se a gente não aprender, pelo menos, a se tratar com respeito. E aí, tem que falar mais alguma coisa ou precisa desenhar ainda para os senhores vereadores de Cuiabá? Eu digo o seguinte, quando eu falei aqui que precisamos de mais mulheres, que é o seguinte, além da inteligência delas, elas são corajosas. Sim, né? Porque é o seguinte, teve algum outro vereador que saiu em defesa de Diego Guimarães? Não, pelo menos que eu tenha visto como notícia, também não tenho notícia disso. Né? Mas é importante ressaltar, Lúcio, que o vereador Renivaldo Nascimento reconheceu o erro, né? Pediu desculpas ao Diego Guimarães, né? Isso demonstra, de certa forma, uma certa dignidade, né? Ele teve coragem suficiente para realmente reconhecer o erro, pedir desculpas e tocar a vida para frente. Ele, é claro que ele cometeu excessos e ele percebeu isso, né? Isso demonstra que ele não é uma pessoa má, não está mal intencionado. Ele se excedeu, assim como qualquer outra pessoa pode se exceder em determinados momentos da vida. Aí cabe exatamente a teoria do falibilismo. Nós podemos falhar em situações que muitas das vezes nós somos colocados, né? E eu acho que esse gesto de hombridade por parte do vereador é importante, precisa ser respeitado. Olha, eu conheço o vereador Renivaldo Nascimento, não tenho nada, absolutamente nada contra ele. Agora, ele é reincidente, não é, professor? É isso que eu ia falar. Ele é reincidente. Já Sim. na legislatura, Ele tem um temperamento difícil. Na legislatura anterior, já tiveram outros episódios, né? Vários. Não exatamente iguais a esse, mas na mesma linha desse. Sim, na concordo mesma linha desse. Não só o Renivaldo, teve mais gente lá também que patrocinou essas atitudes extremamente negativas e que depõem cada vez mais
contra a instituição. Ele falou aqui, tem até uma reportagem aqui, onde ele fala que pediu desculpas, né? Admitiu o excesso dele, né? Isso depois ele chamar Diego Guimarães, só para a gente rememorar safado, aqui, de safado, né? E de covarde. Né? E falou, olha, aí a notícia aqui diz o seguinte, Renivaldo chegou a sugerir num grupo aí, num aplicativo, acho que no WhatsApp, que iria quebrar os dentes do colega. Bom, a sugestão foi porque ele falou, olha, você vai dar trabalho lá para o serviço de odontologia. Então, é preciso também registrar isso. Ele falou, olha, eu mandei a mensagem lá no grupo dos vereadores porque eu fiquei revoltado com o que o Diego Guimarães tinha dito. E aí, de uma forma, segundo ele aqui, é com aspas isso, e aí de uma forma um pouco agressiva, só um pouquinho, né? Só um pouquinho agressiva, mandei a mensagem no grupo de vereadores. Ele tem um comportamento... Não, mas aí ele tem que começar a pensar Sim, bem antes de falar. agir. Não é a primeira vez. Tudo bem, desculpas são válidas, mas, vereador, o senhor já está há muito tempo aí na Câmara, sabe muito bem da condução, tem que começar a pensar, né? Até mesmo para ter o respeito da população e para respeitar quem votou no senhor. O povo cuiabano não merece esse tipo de baixaria. Então, vamos pensar duas vezes antes de fazer. E o vereador Diego Guimarães, ele entrou, né, com uma representação contra o vereador Renivaldo Nascimento, uma representação criminal, né? Aí perguntaram lá para o Renivaldo, e aí, o que você acha disso? Aí o Tucano afirmou que não teme nenhuma situação. Abre aspas. Se ele acha que tem que entrar com representação contra mim, pode provocar a comissão de ética. Vamos mostrar quem é quem. Ele sabe que não vai passar. E aí, nesse caso aqui, quem é quem aqui? Né? Quem é quem? É quem foi agredido e quem atacou, é isso? É isso? Mas é o seguinte, olha, o Diego Guimarães pode acionar a comissão de ética, que lá é o seguinte, lá a gente resolve. Não vai acontecer absolutamente nada, como nunca aconteceu nos últimos tempos. Nós vimos o que aconteceu recentemente, né? Recentemente. O problema é o seguinte, né? A mesa diretora lá, ela é o seguinte, ela é aliada do Palácio Alencastro. Tá? Então é o seguinte, aí os vereadores que são da oposição, que criticam, que colocam o dedo na ferida, eles são marginalizados, né? São marginalizados e tudo aquilo que eles pedem dificilmente será atendido. Sim, não será atendido, não é dificilmente, não será atendido, né? Porque é o seguinte, eles acabam passando a mão na cabeça das pessoas que cometem esse tipo de atitude. E o Renivaldo, ele tem um comportamento tempestivo, né? Aquela velha história, tem gente que tem estupim curto e tem gente que nem estupim tem. É o caso dele, ele não consegue ter uma mofada no peito. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de gestão, né? Para as pessoas que vão entrar no mundo corporativo, que é muito importante que você tenha uma mofada no peito. Tem gente que não tem a mofada para amortecer as críticas, as sugestões, né? E acaba batendo e falando sem pensar. Quanto maior a almofada no peito, melhor, porque você amortece, processa e realmente responde à altura dentro de uma certa linha de respeito, dentro de uma certa diplomacia. É isso que importa. E quando você tem uma representação pública, quando você é representante de uma determinada parcela da população, a responsabilidade ainda é muito maior, mas muito maior de um deputado. Imagine de um presidente da República. Né? Estou dizendo isso claramente, imagine a responsabilidade de um presidente da República ao desvelar a sua opinião, desvelar as suas afirmações e as suas opiniões. Então é muito importante que o comportamento, a postura parlamentar, a conduta parlamentar seja uma conduta plausível, porque realmente é inaceitável e a sociedade não aceita esse tipo de comportamento, de forma alguma. Bom, vamos aqui com participação, o pessoal está falando aqui. Bom dia, bancada, concordo em parte os comentários sobre o episódio da Casa dos Horrores. Lúcio tem razão, precisamos de mais mulheres lá. O vereador agressor, ele não agrediu, tá, gente? Ele ameaçou. Tem que ser punido, pois sempre apronta e ainda faz ameaças após pedir falsas desculpas, disse o Ivan. Bom dia, bancada. O vereador Diego também errou ao criticar o trabalho da Câmara, tipo moção de aplauso e outros. Lá, os 25 vereadores têm que respeitar o trabalho dos outros também. Se alguns vereadores entenderem que tem que fazer moção de aplauso, tem que respeitar. É o Jean Simões, só que
não sou advogado, Diego, nem assessora, Agora, nada, mas ele não faltou com respeito. A gente está falando da questão de faltar. Ele deu opinião criticar, dele. eu critico, o Lúcio critica, Haroldo critica, você aí de casa critica, e com toda a razão. Agora, que pode apresentar a moção de aplausos é uma competência do vereador, ninguém discute isso. Ninguém discute que o vereador fulano de tal queira fazer uma moção de aplausos para alguém. O que se discute, aí eu falo com o telespectador, é outra coisa. É que a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá não sai em defesa dos interesses da sociedade. Ponto. É essa a questão. Espera aí, nós temos problemas enormes nesse momento aqui. Nós temos uma vacinação vergonhosa aqui em Cuiabá. É o seguinte, humilhando, inclusive, as pessoas mais idosas, né? Nós tínhamos aí, antes da Prefeitura prorrogar o IPTU, toda essa cobrança. O que é que a bancada que apoia a Prefeitura de Cuiabá fez lá na Câmara? Nada, zero, absolutamente nada. Então é o seguinte, não é o problema da moção de aplausos, né? O vereador pode apresentar 300 moções de aplauso lá na Câmara Municipal de Cuiabá, mas ele também tem que olhar para os problemas da cidade, porque foi este compromisso que ele assumiu quando foi dar o tapinha nas costas do eleitor lá no bairro, né? Aí é o seguinte, aí ele acabou fazendo aquelas promessas vazias, que não vai cumprir, né? E aí é o seguinte, e aí acha ruim de ser cobrado, porque a cobrança do vereador Diego Guimarães, ela é procedente. Escuta, nós vamos ficar o quê? Achando o seguinte, que nós estamos vivendo assim num céu de almirante, céu azul, que a cidade não tem problema nenhum, que está uma beleza, que Cuiabá está humanizada, não é isso? Então, essa foi a cobrança do vereador Diego Guimarães. Olha, nós temos que nos posicionar enquanto instituição. Essa foi a cobrança dele, entendeu? E aí é o seguinte, aí talvez isso explique a reação, né? A reação, digamos, vou colocar um adjetivo aqui, raivosa do vereador Renivaldo Nascimento, que eu quero frisar, não tenho nada contra o Renivaldo, absolutamente nada contra ele. Agora, a cobrança do Diego Guimarães era isso, escuta, moçada, vocês não vão mexer o corpo, vocês vão ficar ocupando esse cargo para quê? Vão ocupar o cargo de vereador para ficar de olho em verbas, em cargos que o Palácio Alencastro pode oferecer? É isso? Essa é a cobrança do vereador Diego Guimarães. Olha, agora a gente vai falar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso está investigando o uso de CPFs de pessoas mortas para furar fila da vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. O presidente do TCE, Guilherme Maluf, falou sobre a investigação. Vamos acompanhar. Foi constatada pela Força Tarefa 27 pessoas falecidas que constam na lista dos vacinados no estado de Mato Grosso. E nós estamos investigando essas possíveis irregularidades, notificamos os municípios e estamos aguardando a resposta desses municípios para tomarmos as providências necessárias. Certo. E a gente falou bastante sobre esse assunto no decorrer da semana. E agora você confere que o governador Mauro Mendes falou em um vídeo publicado nas redes sociais sobre o saldo da reunião com o ministro da Saúde e os governadores. Vamos acompanhar. Tivemos uma reunião com o ministro Marcelo Queiroga da Saúde, onde nós conversamos, vários governadores, sobre a compra das vacinas da Sputnik. Ficou definido que o governo federal tem a intenção de fazer o pagamento dessas vacinas e que ele colocaria no PNI. Eu tenho defendido que o estado de Mato Grosso prefere, primeiro, pagar pelas vacinas, nós pagarmos o estado de Mato Grosso e nós ficarmos com essa vacina aqui no estado. Se isso não for possível, que o ministro possa autorizar todos esses estados que compraram as vacinas, mesmo que elas possam ser alocadas no PNI, um regime de compensação. Ou seja, nós recebemos as vacinas aqui, aplicamos na nossa população e as futuras entregas do PNI seriam descontadas e mandadas para os demais estados. Gente, eu acabei não pedindo para vocês comentarem também sobre a questão da investigação do CPF, é um assunto que a gente falou bastante aqui.
E claro que tem que ser investigado, esses nomes têm que vir à tona, Eu né? tenho E claro que tem dificuldade que ter de uma entender resposta das prefeituras sobre isso. Eu acho que realmente a prefeitura está desvelando uma falta de controle muito grande com relação a esse tipo de coisa. Tudo bem que o número é pequeno, mas é bastante estranho essa situação, estranha esta situação por conta exatamente disso. Cada um tem o seu CPF, como é que pode pegar o CPF de alheio, de outro, e tomar vacina, considerando que você tem QR Code, você tem agendamento, você tem cadastramento, você tem uma série de consultas que são feitas antes para que essa pessoa tome esta vacina. É algo muito estranho mesmo. É mais uma distorção no processo de vacinação em Cuiabá, infelizmente. Porque ontem nós tivemos mais aglomeração, tivemos mais desumanidade, né, por conta exatamente desse processo que não funciona, infelizmente. Eu já disse o seguinte, atravessa a ponte, aprende como é que faz Várzea Grande e volta. Entendeu, Lúcio? Atravessa a ponte, aprende como é que Várzea Grande está fazendo e volta. Porque aí eu acho que melhora, porque realmente não estão aprendendo com o próprio erro, né? Eu prefiro falar sobre essa última parte aí que você tocou, né? Na realidade é o seguinte, resumindo essa comparação aí do trabalho de Cuiabá com o de Várzea Grande, eu resumo numa única frase. Na vacinação, o prefeito Calil Baracate está dando um baile, ele está dando um show no prefeito Emanuel Pinheiro, Tá mesmo. aqui em Cuiabá. Por exemplo, lá em Várzea Grande, não precisou o Ministério Público acionar a Justiça para que eles expandissem lá os postos, né? Descentralizassem a vacinação. Não precisou de nada disso, né? Não precisou vir juíza, falou, olha, tem que colocar o drive-thru. Não, eles pegaram e implantaram lá o sistema drive-thru para facilitar a vida das pessoas. E olha o seguinte, eu quero colocar aqui, quero o seguinte também, a culpa, não adianta querer colocar a culpa, e o seguinte, o Palácio Alencastro está em silêncio, né? Porque quem está no olho do furacão é a secretária Ozenira Félix. E olha, ela não tem culpa desta situação que Cuiabá está vivendo hoje, porque a gestão da saúde pública em Cuiabá, ela já vem nesse caos há muito tempo. Teve secretário afastado, né? A suspeita levantada foi de superfaturamento. Teve também ex-secretário que foi preso lá na Operação Sangria. Então é o seguinte, a gestão da saúde... O seguinte, teve denúncia de que vereadores loteavam, olha só o absurdo, vereadores loteavam as unidades de saúde pública aqui de Cuiabá. Ou seja, o cidadão tinha que implorar, se humilhar, né, para os vereadores que são da base do governo, né, do governo municipal, para poder ter um atendimento melhor nas unidades de saúde pública. Então, eu quero deixar claro isso aqui, que a culpa não é dessa secretária de saúde aí, da Ozenira Félix. Ela é uma gestora competente, né? E a impressão que eu tenho é que o Palácio Alencastro iniciou aí um processo injusto de fritura da secretária, né? Querendo colocar a culpa em cima dela, usando a secretária como escudo de todas essas coisas horríveis que estão acontecendo aqui no processo de vacinação. De quem é a culpa, então? A culpa é de quem? A culpa se você é de tem quem? uma gestora da pasta. A culpa é de quem administra a cidade. Do a prefeito. culpa é de quem fica brigando, por exemplo, perde o tempo com troca de farpas, com briga, entrando na justiça. Quer dizer, para que isso? Para que isso? Você disse agora há pouco, ontem você colocou também, o momento é de união, mas o discurso é outro. Não, inclusive, eu não estou aqui para botar a culpa em ninguém, eu acho que as pessoas estão aprendendo com o processo da vacinação. Você prefere que eu coloque a culpa, né? Não, mas não. eu coloco, não tem problema não. Não, eu coloco, não tem problema. Você fez a pergunta de quem é a culpa, sim, coloquei. Eu só vou delegar responsabilidades, que eu acho que é mais importante do que culpa, né? Nesses casos específicos da vacinação, Lúcio, quem está completamente isento desse processo, né, seja de culpa,
ou do problema que está acontecendo na vacinação são os profissionais de saúde. Isso aí, de certa forma, é a equipe, é a linha de frente que está ali vacinando com muito esforço, né, tentando atender essa demanda gigantesca de pessoas que estão tomando vacinação. Mas esses processos de vacinação, independente da qualidade ou não da saúde municipal do estado, do município, que vem, claro, aos trancos e barrancos com delações, com problemas de corrupção, afastamento de secretários, isso nós já conhecemos. Mas o processo de vacinação tem alguém que é responsável por isso. E eu não consigo, veja bem, eu não consigo enxergar uma outra pessoa que não seja a secretária municipal de saúde. É ela que delega as ações, é ela que tem o plano de vacinação, é ela que vai dizer o seguinte, olha, nós vamos abrir um posto aqui, um posto ali, um posto acolá, sob os olhos do prefeito. Só certo? que é o seguinte... Com a autorização do prefeito. Então, se existem duas pessoas nesse processo, tá? É o prefeito e a secretária, que nem a coordenadora eu coloco como responsável, porque se você olhar a pirâmide de gestão, você vai perceber que o líder é ele que encaminha as ações para alguém executar. Então, o que o prefeito fala? Ela, como entendedora e que tem expertise na parte de saúde, fala, olha, a estratégia nossa de vacinação em Cuiabá vai ser XYZ, prefeito Emanuel Pinheiro. Tá bom, eu assino. Beleza, vamos embora. Então, tem dois aí que estão responsáveis por isso, pelo menos. Professor Haroldo, eu só quero colocar o seguinte... Só estou colocando a minha análise. Não, eu não tenho procuração da secretária Zenira Félix. Okay? Não estou também dizendo que ela é incompetente, não é isso. Eu não tenho procuração dela. O que eu coloco é que você falou, olha, tem isso. Mas aí, será que o gestor está concordando com isso? Está concordando. Ele está sendo conivente com isso. Não está concordando. Ele não tem dado as condições para que se melhore o trabalho. Aí muda. Essa é a questão. Haroldo, o problema é que para descentralizar... Agora, é isso perfeito. que eu estou colocando. O problema é que para descentralizar você tem que ter espaço, tem que ter pessoal, agora tem que ter dinheiro, tem que ter tudo. Eu acredito até que o telespectador não tenha entendido essa posição. Porque é o seguinte, a decisão política não é da secretária Zenira Félix. A decisão política é do prefeito. O prefeito é que tem que tomar a decisão. Olha, nós vamos colocar mais 5 postos de vacinação. Nós vamos implantar o sistema de drive-thru. Aí é o seguinte, quando eles não tomam a decisão política e deixam a bomba estourar naqueles que estão lá na frente, né? Na frente da batalha, no enfrentamento à pandemia. Essa é a questão. Chegamos à síntese. É isso aí, a síntese é essa. É isso aí. Entendi. Agora, sobre o governador Mauro Mendes, né? Essa reunião, mais uma vez, o governo defendendo a compra das vacinas por parte dos estados, já que Mato Grosso tem uma negociação aí com a Sputnik V, porém ela ainda não está aprovada pela Anvisa. Mas já está bem encaminhada, falta apenas um documento, né, até onde eu acompanhei, para que ela possa ser liberada, né? Não só ela, como a Covaxin, que é uma vacina da Índia, mas existe uma preocupação muito grande por parte dos governadores, porque realmente a vacina não chega, e Mauro Mendes, eu acho, né, que ele meio que precocemente é muito ansioso com a questão da vacina, não poderia ser diferente, por ser governador e responsável por vidas no estado do Mato Grosso, todo mundo quer vacina. Ele acabou dizendo que agora, dia 20, ontem, né, nós já estaríamos recebendo uma parte das vacinas Sputnik V. E ele se esqueceu que existe um prazo de análise dessa vacina no Brasil e que essa vacina não vem para cá. Ela vai para o Plano Nacional de Vacinação, Imunização. Depende. E que é essa matéria que foi colocada agora, né? Porque ela só vai lá para o PNI, se for o Ministério de Saúde que pagar a vacina. Isso, mas ele já falou que vai pagar, porque né? se os estados pagarem a vacina, vai para os estados. E eu trocaria tomo a liberdade de substituir um adjetivo que você utilizou referindo-se ao governador Mauro Mendes. Você falou, o governador Mauro Mendes foi ansioso. Eu diria diferente. Eu diria o seguinte, que o governador Mauro Mendes está tentando ser responsável. Ao contrário do que já aconteceu neste país em relação à vacina. Teve muita irresponsabilidade até aqui. Os governadores montaram um consórcio, né? Me parece que 12 governadores, né? Comprando aí 37 milhões de doses da Sputnik V. Foi denunciado também que teria interferência política lá na Anvisa. Teve pressão, tanto teve pressão
que o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para a Anvisa decidir, né? Olha, decida até o dia 28 ou 29 de abril. Estão lá na Rússia os técnicos da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem representante de Mato Grosso também lá na Rússia. Então é o seguinte, é todo mundo correndo atrás da vacina. Essa daí é a questão. E outra coisa, foi divulgado um estudo, né? De que a Sputnik V, apesar de estarem faltando documentos ainda lá para a Anvisa, teve um estudo que foi divulgado, que ela atingiu quase que 98% de eficácia num universo de 3.800.000 pessoas, né? Olha, excelente vacina. Deixa eu só com mais participação rapidinho antes do destaque de vocês. Bom dia, Lúcio, Haroldo e Nayara. Várzea Grande está na frente da vacina por conta da Univag, tem dado uma grande ajuda, é a Jaqueline. Por que Cuiabá, então, não pediu parceria de outras universidades? A própria Universidade Federal, ou então a Unic, ou outras universidades que também têm um núcleo de medicina, de enfermagem, existe até enfim. um ponto. O Exército também, gente. Existe Não, tanta mas forma tem as de você universidades utilizar. aí para dar o apoio. A UFMT está vacinando, mas está vacinando só, salvo engano, segunda dose. Não, mas a questão... Não é isso que ela falou. Eu sei, mas só vou colocar aí, tentar situar essa questão, Nayara. Falou assim, a Prefeitura de Várzea Grande só está conseguindo fazer isso por causa da Univag. Espera aí. Agora, de quem é a responsabilidade da vacinação no município? Da Prefeitura. É da Prefeitura. Se a Prefeitura não tivesse procurado a Univag, isso não estaria acontecendo. E olha só, lá na Univag a Prefeitura organizou lá um posto fixo, não é isso? Um drive. Um drive-thru. E agora o seguinte, vai ter lá, sabe o quê? Um corujão. Já começou. Não, já é um sucesso. Me parece... Foi experimental. Olha, me parece que é a partir de segunda-feira. Né? Foi experimental. Então é o seguinte, Marcos Lemos, você Verônica, passa a informação correta para mim. A Verônica disse que já está funcionando. Já está funcionando. Então, muito bem. Eu conversei com o secretário de comunicação, Marcos Lemos, ontem à noite, para saber sobre esse corujão aí, né? Aí ele me disse, olha, deve estar funcionando a partir de segunda-feira. De repente, pode ser que ele mal informado. Pode ser que ele não tenha tido. Começou a funcionar, aí o Gonçalo de Barros, nosso secretário de saúde, esqueceu de avisar para ele, tem tudo isso. Né? Marcão, você está assistindo. Se tiver dúvida, pergunta para o Lúcio. Mais uma participação aqui. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo. Olha, o comércio hoje está aberto e não temos ônibus. Estamos num ponto até agora. Eliane, do Jardim Imperial, Avenida das Torres. Meus colegas já mandaram que todos os bairros estão assim. E mais uma, se o governo vai comprar vacina, é com o dinheiro do governo federal, mandou. É com o dinheiro que o governo federal mandou. É o MEI do Tijucal. Gente, é isso aí, essa questão é o seguinte, que não dá certo, né? É isso que não dá certo, né? O seguinte, é a paixão desenfreada que existe no país hoje, é a intolerância, não é isso? O problema é o seguinte, o dinheiro, não interessa de quem é o dinheiro nesse momento aí, interessa para quem é o dinheiro, se é para ter corrupção, roubalheira, aí sim. Agora, nesse caso aqui, é para comprar vacina. É para proteger a vida das pessoas. Então é o seguinte, nesse caso aí, é melhor isolar o debate político, entendeu? Olha, só está comprando porque foi fulano que deu o dinheiro. É porque depois vão dizer... Importa. Não, senhor. Isso não importa. Não, senhor. Eu estou entendendo o telespectador. É porque depois vão dizer que porque o governo federal não ajudou em nada, tá entendendo? A vacina está aí, o governo federal não ajudou em nada. Aí o dinheiro vai ser sim do governo federal. Escreve aí. Uma frase só, seu destaque. Uma frase? Os governadores do Brasil não querem permitir que passem a boiada. Não é isso? Eles enviaram uma carta para quem? Para Joe Biden, né? O presidente norte-americano dizer o seguinte, olha, aqui nós pensamos igual a vocês aí. Nós queremos respeitar o meio ambiente. É um contraponto, né? É um contraponto para quem fica demitindo superintendente da Polícia Federal, superintendente do IBAMA, porque estão fiscalizando e enquadrando quem comete crimes contra o meio ambiente. Daqui a pouco a gente fala disso. Você, Haroldo, uma frase. Olha, uma frase, declaração do ministro Paulo Guedes, né, que a economia brasileira já se recuperou em V. Você vai entender por quê.
Recuperou em V? É. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente Vê assim? Assim, não é em Ou U, assim, assim. É em Tá. V. Gente, a gente já volta com a notícia de frente. Não sai daí. 6h41.